Vocês devem estar acompanhando a onda de protesto que está acontecendo nos Estados Unidos depois do assassinato do George Floyd por um policial que prendeu ele, ajoelhou em cima do pescoço dele e matou ele porque ele ficou sem ar. E eu sei que sempre tem muita gente nova acompanhando a NFL aqui no canal, então eu sempre gosto de fazer um breve resumo de quem foi o Colin Kaepernick para quem tá chegando agora. E aí depois a gente une os dois assuntos então. Então o Colin Kaepernick foi quarterback dos 49ers de 2011 até 2016 e foi ele que começou os movimentos de se ajoelhar durante o hino, fazendo um protesto contra a violência excessiva de policiais a negros nos Estados Unidos. Muitos jogadores entraram nesse movimento também e a situação só piorou depois da eleição americana de 2016, já que o Trump era e é completamente contra esse tipo de manifestação. E a NFL lidou muito mal com a situação, né? Alegando que ia multar os jogadores que se ajoelhassem e que quem quisesse protestar deveria fazer isso no vestiário. Isso gerou até algumas tretas dentro da própria NFL, alguns técnicos que eram contra isso e tudo mais. Eu já falei bastante disso aqui no canal, é só você ver aí outros vídeos relacionados a ajoelhar durante o hino e o Colin Kaepernick. E ele saiu dos 49ers em 2016 e mesmo alegando todo ano que ele tá pronto pra voltar, ele nunca mais foi contratado por nenhum outro time. Muitos alegam que é porque ele não é um jogador bom o suficiente pra estar na NFL, mas sinceramente é óbvio que é por toda a questão que envolve ele. Ele é muito melhor do que pelo menos uns 10% dos quarterbacks titulares. Mas é o que eu já falei em muitos outros vídeos, jogadores que têm uma carga junto com eles, a NFL rejeita um pouco mais. Um jogador que também ficou muito famoso por esses protestos é o Eric Reid, que jogou até o ano passado, o Colin Kaepernick não, porque ele encabeçou esses movimentos, né? E isso deixou muita gente muito brava com a NFL, que soltou uma declaração em apoio ao George Floyd e indo contra essa violência policial, principalmente depois de tudo que aconteceu com o Colin Kaepernick, né? É aquilo que tanta gente diz, um monte de jogador que agride mulher e faz coisas muito piores, seguem na liga sem muitos problemas, enquanto a reação por ajoelhar no hino parece ser muito pior. Sinceramente, parece uma hipocrisia gigante. E aí, só terminando sobre o Kaepernick, ele processou a NFL alegando que eles estavam bloqueando ele de entrar na liga por causa do que ele fez, e ele acabou aceitando uma grana da NFL para deixar quieta as acusações, uma coisa que eu discordo até hoje, assim. Bom, e esse assunto esfriou um pouco nos últimos anos, mas voltou bastante à tona agora com toda a questão do George Floyd e os protestos americanos. Além do próprio Colin Kaepernick se dispor a pagar pelos advogados de manifestantes presos durante os protestos, o que fica muito é toda a simbologia daquilo que aconteceu, né? É uma ironia trágica e muito triste que a manifestação pacífica feita na NFL foi se ajoelhar e o George Floyd morreu exatamente porque um policial ajoelhou em cima dele e assassinou ele. Esse policial tá preso, aliás, ainda bem, né? O que muitos dizem é que aquele protesto foi absolutamente pacífico, e se tivesse sido ouvido, talvez as coisas não tivessem piorado tanto a ponto do que tá acontecendo hoje. A situação nos Estados Unidos é muito, muito tensa e parece que só vai piorar. E aqui no Brasil também, a gente sabe muito bem disso. Ainda mais no meio de uma pandemia tão horrível que a gente tá passando. 2020 realmente parece ser um ano muito difícil, cara, muito difícil mesmo, e que a gente não vê melhora, parece que só tá piorando. E eu sempre digo aqui, o Golim Sports é um canal de futebol americano, e quem tá aqui não tem interesse em me ouvir falar de política, eu não tenho propriedade pra isso, e esse não é meu foco, nem nunca vai ser. A gente tá em constante evolução, aprendizado, e se eu já achava que algumas coisas que eu pensava 2 anos estavam erradas, imagino que eu vou pensar daqui 2 anos, então eu não acho justo expor os meus erros pra vocês, então isso não me impede de tratar de assuntos importantes, então sempre que eu puder fazer isso enquanto eu falo de futebol americano, eu vou fazer, esse é o objetivo, e a partir do que eu falo, vocês tomam as conclusões de vocês. É isso que eu pretendo fazer. E é exatamente isso que eu quero saber, cara. A situação tá realmente muito triste, isso que aconteceu com o George Floyd é um absurdo completo e é um padrão de uma constante de coisas que acontecem. Não é só nos Estados Unidos, a gente sabe disso. E pra você, qual que é a importância do Colin Kaepernick com tudo isso que tá acontecendo? O que você acha sobre ele não tá jogando na NFL? É uma pergunta que eu já fiz várias vezes, mas eu retomo aqui, porque eu acho que a discussão volta a estar em foco, né? Então comenta aí embaixo você acha que é a relação entre os movimentos que o Colin Kaepernick liderou, mas que longe, muito longe, ele foi o único. Na verdade, hoje, se a gente fosse pesquisar,
a maioria dos jogadores da NFL provavelmente apoia as causas, né? Então, como todo vídeo que eu faço sério aqui no canal, o que eu quero muito saber é o que vocês acham dessa situação. Vamos fazer o campo dos comentários aí se tornar uma discussão bem bacana sobre o assunto para ver o que a gente pode gerar de conhecimento e de reflexão sobre tudo isso, porque realmente tem muitos protestos que estão acontecendo de uma forma bem dura, bem pesada, e a gente tem que entender não só o que está acontecendo, mas por que está acontecendo também. Então eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente refletir e ver o que está acontecendo. Está acontecendo lá fora, nesse mesmo fim de semana aconteceu muita coisa aqui no Brasil, então o canal é de NFL e de futebol americano, então a gente fala muito do futebol dos Estados Unidos, né? Mas quando esse tipo de coisa converge, quando o futebol americano converge com assuntos sociais e que mexem com o nosso dia a dia, é importante a gente pensar também aqui no Brasil e o que está acontecendo aqui. Então, o que vocês estão achando de tudo isso? Vamos conversar bastante aí nos comentários. E sem pedir like, se inscrever nesse vídeo, vamos deixar esse vídeo mais para uma reflexão e a gente se vê no próximo então, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Um grande abraço, fui!